Olá pessoal do primeiro, vamos para a correção de exercícios. Então, de ontem, dia 2/12, vamos fazer a correção dos exercícios, tá bom? Foi passado no quiz de ontem, dia 2/12. Resolva a equação exponencial. 4 elevado a x é igual a 64. Eu quero saber qual deve ser o valor do x, que vai transformar a minha base 4 em 64. 4 elevado a quanto dá 64? Em primeiro lugar, eu percebo que eu tenho base 4 de um lado. Eu vou tentar conseguir base 4 também do outro. Vamos lá? Veja que o número 64 pode ser representado como sendo 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Faça aí 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então no lugar de escrever o número 64, eu posso representá-lo por 4 ao cubo. 4 elevado à terceira potência. Vamos lá? Aqui eu tenho 4 elevado ao expoente x é igual a, no lugar de 64, escreva 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Se você multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, dá 64. Veja que as bases são iguais. Quando as bases são iguais, eu esqueço as bases e trabalho com os expoentes. X igual a 3. Prontinho. Vamos para o próximo? A próxima questão era 7 elevado a x mais 2 igual a 49. Qual deve ser o valor do x para que o primeiro membro seja igual ao segundo membro? Para a gente chegar na resposta 49. Então, nós temos 7 elevado a x mais 2 é igual a... Você já sabe, né? Se eu tenho base 7 de um lado, quem sabe eu não consigo base 7 também do outro? O que é o número 49? O número 49 é 7 vezes 7. O 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 7 vezes 7 é 49. Então, 7 ao quadrado. As bases são iguais, então eu esqueço as bases e trabalho com os expoentes. X mais 2 é igual a 2. As bases são iguais, então eu trabalho com os expoentes. Agora eu vou fazer quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. X é igual a 2, mais 2, operação inversa, vai para o segundo membro, menos 2. X é igual a 2 menos 2 é 0. Então, o valor do x deve ser 0. Vamos conferir? Se eu substituir o x por 0, vai ficar expoente 0 mais 2. É o expoente 2, não é? E 7 elevado ao expoente 2, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Dá 49 certinho. Então, o valor do x, para que nós tenhamos o resultado 49, deve ser o expoente x valendo 0 realmente. Vamos para a próxima questão. 2 elevado a x é igual a 128. 2 elevado a quanto dará 128? Vamos ver? Aqui eu tenho 2 elevado a x é igual a... O que é o 128? Espera aí. Se eu tenho base 2 de um lado, eu vou tentar conseguir base 2 também do outro. Vamos ver? Eu tenho 2 vezes 2 dá 4. Veja. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32.
32 vezes 2 dá 64. E 64 vezes 2, 128. Ah, eu preciso multiplicar o 2 por ele mesmo quantas vezes para chegar aos 128? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado à sétima potência. Veja que as bases são iguais, então eu esqueço as bases e pego os expoentes. X igual a 7. Prontinho. Vamos para o próximo. A próxima questão, eu tenho 5 elevado a x mais 2 igual a 1. Qual deve ser o valor do x para que nós possamos chegar na resposta 1? Vamos ver? Aqui eu tenho base 5, aqui eu tenho base 1. Eu vou tentar igualar as bases. O que eu faço? Eu tenho 5 elevado a x mais 2, que eu apenas repito. Agora, um detalhe que eu não sei se vocês se lembram, na matemática do ensino fundamental é todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, no lugar de escrever o número 1, eu tenho base 5 de um lado, eu vou colocar base 5 também do outro, para igualar. Mas como aqui eu tenho 1, eu vou escrever 5 elevado a 0, porque todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Ah, mas por que você escreveu logo 5? É para igualar com a base que eu tenho no primeiro membro. As bases são iguais, então eu esqueço as bases e pego os expoentes. X mais 2 igual a 0. Então, x é igual a mais 2. Operação inversa, vai para o segundo membro, menos 2. Certinho? Só um detalhe importante, então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Vamos fazer um teste? Eu vou escrever para vocês o número 1. O número 1 é a mesma coisa, por exemplo, de 5 dividido por 5. Concorda? 5 dividido por 5 dá 1. Então, é igual. Mas quando um valor não tem expoente, o expoente dele é 1. A minha base é 5, não há expoente, o expoente é 1. 5, não há expoente, o expoente é 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Detalhe, lá no ensino fundamental, o professor dizia divisão, veja, fração é divisão, de potências, olha o expoente, de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, nesse caso 5, e subtraio os expoentes. 1 menos 1. Então, nós teremos 5 elevado a 0. Então, veja que eu posso dizer que 1 é o mesmo que 5 elevado a 0. Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá a resposta 1. Tudo bem? Então, essa foi a correção dos exercícios da aula passada. Faço a correção e hoje já tenho um novo quiz, uma nova atividade. Tente fazer. Obrigado, até mais.